Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. É mais um momento que nós temos para o adorar, magnificar e exaltar o seu nome, amém? Glórias a Deus. Deus tem sido aí maravilhoso para conosco, nós precisamos aí, na data desse dia aí, retribuir, de uma maneira que venhamos nos derramar na sua presença, E eu louvo, engrandeço e magnifico o nome do nosso Deus, porque verdadeiramente Ele nos escolheu primeiro, Ele veio até nós quando nós éramos ainda pecadores, amém? E Ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, e nós derramamos a nossa vida diante dele na data desse dia para que o seu Espírito, venha a cada momento aí fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado na data desse dia, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí o abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, amém? É muito bom, meu amado irmão José Vidal, nós estamos aqui nessa manhã sendo operosos, na presença do Senhor Jesus. E hoje eu venho aí com uma palavra, que está nas Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador, amém? Mas antes vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado a Deus, porque o Senhor até aqui, Senhor Deus, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e nós o amamos em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos, ó Pai, pela tua filha, Senhor Deus, Noemi Souza, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que está em exames, ó Pai, aleluia, ali no hospital de Barbacena, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ajudando, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, na vida dela, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, aleluia, estar sendo visitada, guardada pelo Senhor, que a operação do seu Santo Espírito, Pai, possa estar sobre ela, Senhor Deus, que ela venha, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, ser cuidada, Senhor Deus, pelo Senhor, ó Pai. Assim nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tudo venha dar certo, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, com as tuas mãos poderosas, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, cuidando, ó Pai, da tua filha, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus tem sido maravilhoso. Dalva Rezende, seja bem-vinda também nessa manhã, que Deus esteja operando, aleluia, na sua vida, derramando, do seu poder, derramando da sua unção, aleluia, sobre a sua vida, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esteja aí guardando, a amada irmã, operando de uma forma abundante, amém? Eu trouxe uma mensagem aqui, aleluia, de bom dia, para os amados irmãos. Ela diz assim: não deixe de ajudar o teu próximo por achar que não pode fazer o suficiente. Mesmo, aleluia, pequenos gestos são capazes de mudar a vida de uma pessoa. Pequenos gestos, eles podem mudar. Nós precisamos entender que os gestos, por menores que forem, eles podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós não ajudamos porque nós ficamos aí pensando que não vai fazer a diferença, mas faz. Então estejamos aí, aleluia, ajudando, que estejamos aí sendo verdadeiramente o que o Senhor falou, servos uns dos outros, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Bento Green, que Deus esteja abençoando aí o povo moçambicano, que Deus esteja aí operando maravilhas na vida do amado irmão. Nós estivemos aí, aleluia, vendo aí um vídeo aí maravilhosíssimo, do pessoal da igreja lá louvando. Foi assim um louvor, aleluia, muito bonito,
Eu gosto muito, né, de como, né, esse povo, né, de Moçambique, né, esse povo africano, eles se entregam em louvor, se entregam aí, tá buscando a Deus. Isso é muito maravilhoso e a gente louva e engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, em nome de Jesus. Que Deus esteja aí também abençoando. Seja bem-vinda a nossa amada irmã Berenice Cruz, né, nessa manhã. Que Deus esteja aí avivando, né, sua vida, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus tem sido maravilhoso para conosco e nós vamos, aleluia, o adorar na data desse dia. Amém? A paz do Senhor. Deus é aquele, né, que opera tanto querer conforme o efetuar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aí estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 13 de Mateus, para nós estarmos elevando, né, os nossos pensamentos, nosso coração em Deus, amém? Para que nós possamos estudar um pouco daquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida na data desse dia, amém? Glórias a Deus. Deus tem sido maravilhoso, né? E nós temos aí o adorado em espírito e em verdade. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se toda a multidão, estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, aleluia, quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra onde aprofundar as raízes. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. No seu versículo 7 diz: e outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescentando-se dele os discípulos, ou melhor dizendo, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pois isso lhes falou por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram, aleluia, de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam, aleluia, com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem,
aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vede, o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Até antes é de pouca duração. E chegada a angústia é a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 23, ou melhor dizendo, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aleluia. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, em outro 60, e outro 30. Propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. A gente, aleluia, vê tudo que Jesus tem falado para conosco. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar colocando o nosso coração em Deus. Nós precisamos estar colocando o nosso coração, aleluia, naquilo que o nosso Senhor e amado Jesus Cristo tem falado para mim, tem falado para você. Quantas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vem ao meu coração, ela vem ao teu coração, e muitas vezes nós não damos, aleluia, o devido entendimento, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, o tempo que lhe é devido, nós não damos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos acercar de todas as dádivas de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que o Espírito Santo do Deus Altíssimo venha fluir dentro de mim, que o Espírito Santo do Deus Altíssimo venha fluir dentro de você. E dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, nós encontraremos verdadeiro êxito na presença do Senhor, na presença desse Deus que tudo pode. Assim, verdadeiramente, nós seremos cuidados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Então, nessa manhã, aleluia, vamos dissertar a respeito desse texto, vamos colocar a nossa vida nas mãos desse Deus que tudo pode, porque somente Ele pode fazer a diferença na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Esse texto de reflexão que nós trouxemos aí, ele faz hoje nós lembrarmos, ou melhor dizendo, relembrar dessa parábola encantadora, essa palavra do semeador, aí em Mateus capítulo 13. Nessa passagem, Jesus está a falar para uma multidão, aleluia, em parábolas. E então fala sobre o solo fértil, que é uma analogia do nosso coração. Ele está falando a respeito esse solo, essa terra, esse caminho. Ele está falando de tudo que verdadeiramente é representado pelo nosso coração. Coração duro, coração que não tem profundidade naquilo que ele tem, aleluia, nos ensinado. A gente precisa entender aquilo que Deus está falando. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. A nossa amada irmã Darcília, seja bem-vinda
na data desse dia, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida da amada irmã, aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso para com cada um de nós. Amém? Então, aí ele diz ainda mais. Então, lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque, aleluia, não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram, sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu uma boa colheita, 100, a 60 e a 30 por um. Aí está em Mateus capítulo 13, versículo 13, do 3 a 8. Essa explicação da parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus Cristo explicou o significado da parábola do semeador aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Então o seu coração de tal pessoa, como, aleluia, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. O solo rochoso, o qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, impulsivamente a recebe com alegria. No entanto, pela falta de raiz, isso dura pouco, pois logo surgem os conflitos internos por causa da mensagem, e essa pessoa se ofende, aleluia, e abandona aquilo que lhe foi ensinado. Também há aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Essa é aquela que foi semeado, aleluia, entre os espinhos. Contudo, o exemplo, aleluia, da semente que foi semeado em um bom solo representa aquele que ouve e entende a mensagem, frutificando. Aqui, já que há, aleluia, uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola, aleluia, do semeador, é uma representação da palavra de Deus segundo o semeador, uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa no serviço de proclamar o Evangelho. O terceiro, o solo, a citação na parábola do semeador, cada qual com a sua particularidade, é uma indicação do coração humano, o que podemos tirar como lição. A parábola do semeador traz lições importantes e quero destacar 3 delas. Em primeiro lugar, ela ensina que o semeador do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós podemos ser tanto aí aquele que é o semeador, como aquele também que é o solo. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos com essa palavra do Senhor, o Deus de Israel, nós estamos também semeando essa palavra, mas em contrapartida nós também a recebemos. Nós estamos semeando essa palavra, mas essa palavra também, ela tem que estar dentro de nós. Nós precisamos entender isso também. Algumas pessoas, amados irmãos, possuem um coração insensível, que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem a mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo, que acaba recebendo superficialmente a mensagem, uma vez que a emoção passa por essas pessoas e volta à sua antiga vida, à sua antiga prática do pecado. Muitas vezes o Senhor, amados irmãos, ele vem aí com uma mensagem, e essa mensagem, meu amado irmão, essa mensagem, minha amada irmã,
é uma mensagem assim que ela vem de uma forma assim soberana, sobrenatural, uma mensagem que vem com uma qualidade aí maravilhosíssima, né? E a gente vê como Deus ele quer agradar o seu povo, como Deus ele quer operar, como Deus ele quer fazer. E muitas vezes, amados irmãos, nós não deixamos esse agir de Deus entrar dentro de nós, nós não deixamos, porque muitas vezes nós ficamos endurecidos, a vontade de estar pecando é maior do que nos entregar a palavra de Deus, e muitas vezes a gente quer deixar de lado aquilo que está sendo ensinado, a gente não quer que as mudanças do Evangelho, ela venha nos sarar, ela venha nos transformar, e nós gostamos tanto do pecado, que a gente prefere o pecado, do que está aí nos relacionando com Deus. E o relacionamento do pecado é um relacionamento muitas vezes prazeroso para as pessoas. Muitas vezes, amados irmãos, a gente vê aí a respeito do adultério. Talvez tenha uma mulher em casa, tem uma mulher na rua, e talvez tenha uma mulher em casa, tem várias na rua, e assim sucessivamente, não só um homem, mas a mulher também. E os prazeres carnais, o prazer da cerveja, o prazer de um tóxico, o prazer muitas vezes de estar, aleluia, tirando o dinheiro dos outros, dinheiro fácil, muitas vezes prazeres assim múltiplos, né? Prazeres de várias situações. A gente precisa entender que o maior prazer é estar na presença de Deus, o maior prazer é estar buscando a presença do Pai. Muitas vezes, amados irmãos, nós não colocamos isso dentro do nosso coração, mas nós precisamos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quer que eu e quer que você também esteja verdadeiramente no centro da sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender, amados irmãos, que naquele último dia nós estaremos comparecendo ao tribunal de Cristo. E quando nós comparecemos ao tribunal de Cristo, não tem dinheiro, amados irmãos, que pague para nós estarmos ultrapassando e chegando à presença de Deus, a Jerusalém Celestial. Não tem conversa, amados irmãos. Pode ser uma boa conversa, pode ser uma conversa persuasiva, pode ser uma conversa de qualquer tipo. Essas conversas que nós temos aí, de enganar Lourenço, essas conversas, elas não vão aí, amados irmãos, de maneira nenhuma enganar o nosso Deus. Nós precisamos entender que a escolha que eu faço, a escolha que você faz, ela é aqui e ela é agora. Não tem como nós estarmos aí de maneira nenhuma enganando o nosso Deus. Então, em terceiro lugar, o solo citado aí é a parábola do semeador. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração do ser humano. Nós precisamos entender, amados irmãos, aqui já há uma clara indicação do significado desses três elementos da parábola. Primeiro, a semente é uma boa representação da palavra. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que ocupa o serviço de proclamar o Evangelho, como a palavra do semeador. E terceiro, é o solo. Quando fala do solo, ele fala, aleluia, da parábola do semeador. Cada qual tem a sua particularidade, indicação do coração do ser humano. E quando nós, aleluia, atentamos para isso, amados irmãos, nós nos colocamos, conforme eu já falei, como aquele que semeia, e também temos que olhar para dentro do nosso coração. Se a mensagem de Deus, a mensagem da cruz, ela tem produzido em mim motivação. Quando a gente coloca a gasolina em um carro, a gente tem uma única motivação. Produz nele o quê? Combustão. E aquela combustão faz com que ele se movimenta. E o movimentar daquele carro é um interesse principal. Porque sem a gasolina, sem a combustão, o carro não movimenta. Então essa palavra de Deus, ela vem até a minha pessoa e a tua pessoa para causar movimento na minha vida. Nós recebemos essa palavra não para que essa palavra ela fique
guardada dentro de nós, mas essa palavra, ela tem que causar em mim, ela tem que causar em você motivação de nós estarmos indo muito mais além. De que maneira? Pregando às outras pessoas, ensinando às outras pessoas a respeito do reino. Se ela não estiver fazendo isso, nós estamos aí como sementes que caíram em solo infrutífero, como semente que caiu na beira do caminho, como semente que caiu no meio do espinho. Nós temos que deixar Deus agir na nossa vida, nós temos que deixar nos impulsionar pela, aleluia, voz do Espírito Santo de Deus. Nós devemos aí agir, nós devemos fazer toda a diferença. Tem tantas coisas para fazer na casa do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos aí nos colocar a serviço desse Deus que tudo pode, amém? Então, diz aí, o que podemos tirar como lição? A parábola do semeador traz lições muito importantes e quero destacar 3 delas. Em primeiro lugar, ela ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos a cada um deles, amém? Aí, algumas, aleluia, glórias a Deus, algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Assim diz, aleluia, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para toda a tua vida. Então, outras pessoas possuem um coração impulsivo que acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam às práticas antigas, às práticas do pecado. Nós precisamos estar vigiando a tudo aquilo que Deus tem falado comigo e contigo. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, ludibriadas com os desejos terrenos, com os desejos carnais, ilusões de riqueza, desprezam o verdadeiro tesouro que é a palavra de Deus, que poderiam encontrar esse tesouro, essas pessoas poderiam encontrar. Mas também há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca a responsabilidade humana pelo resultado da germinação da semente, de acordo com a condição do solo. Na Bíblia, aleluia, a soberania de Deus jamais é vista como um problema a responsabilidade humana. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente. E o terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo, aleluia, genuíno discípulo de Jesus Cristo irá frutificar para a glória de Deus. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60%, outros 30%. Que tipo de solo é o seu coração? Nós precisamos entender qual o tipo de solo é o nosso coração. E o coração, como anda? Ele está, aleluia, queimado pela palavra de Deus? Ou você anda cheio de dúvidas? Para frutificarmos, precisamos aí ser preparados, aleluia, a respeito do solo, buscando a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, e pedindo ajuda ao Espírito Santo para discernirmos sobre o que ali está escrito. Sei que muitas vezes não conseguimos ter uma rotina de leitura bíblica como todos os afazeres do dia a dia, mas quando criamos esse hábito, até mesmo no dia a dia, aleluia, passa
a fluir melhor. Estamos preparados para desafios do dia a dia. E quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós, assim conforme está escrito aí em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos encontrar tempo para todas as coisas que estão debaixo do céu. Nós vamos encontrar tempo para estar adorando o nosso Deus. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos tempo para tudo nessa vida. Nós encontramos, nós encaixamos, nós fazemos tudo como que, não, eu não posso estar ali. Aí a pessoa fala, não, se você não tiver, você vai perder tal coisa. Se você não tiver, você não pode fazer isso. Se você não tiver, você não pode fazer aquilo. A gente encontra tempo para tudo. Mas a palavra de Deus, a gente sempre dá um jeitinho de sair pela tangente. A gente diz assim, eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu não faço, não está bom assim, assim é difícil. E a gente vai encontrando sempre um jeitinho de sair, de escapulir do centro da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E a gente precisa encontrar tempo para Deus, porque senão essa semente, ela não vai frutificar dentro de nós. Nós ainda temos semente, as sementes estão frutificando perto de nós. E naquele derradeiro dia, diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac, diante do Deus de Jacó, é que ele vai olhar para a semente e ver o que aconteceu com a semente que está dentro de mim, com a semente que está dentro de você. Ele vai olhar e vai ver se frutificou. Ele vai olhar e vai ver se foi jogada o caminho, se os passos comeu, se a preocupação da vida, ela tirou essa semente. Nós vamos encontrar o resultado naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo. Nós precisamos entender que essa semente, ela ainda está dentro de nós, e nós precisamos fazer com que essa semente, a palavra de Deus, ela venha crescer, ela venha fluir dentro de mim, dentro de você. Então não deixe se enganar pela voz do opressor. Não deixe ser levados pelas vontades desse mundo. Não deixe que esse mundo te sufoque a ponto de você não ter tempo para Deus. Está na hora de nós escolhermos a Deus. Tem um louvor do... agora fugiu o nome dele, estava na ponta da língua. Não é Caleb, não. É um cantor aí de Belo Horizonte. Ele diz que eu escolho Deus todo dia. E nós precisamos escolher Deus todo dia, mas não da boca para fora. Nós precisamos escolher Deus todo dia para estar fazendo a sua vontade, para estar cumprindo o seu propósito. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós escolhemos Deus da boca para fora, porque na hora, amados irmãos, que Ele nos chama ao serviço, na hora que Ele nos chama à responsabilidade, a gente diz, eu não posso, eu não quero, deixa para outro fazer. E a gente está sempre deixando para outro fazer. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós somos chamados à responsabilidade, a gente fala, olha, eu não tenho tal capacidade. E a gente nos coloca como um cocô do cavalo do bandido. E a gente não quer mover, assim conforme os fariseus, atava feixes pesados aos outros, mas não movia nem com o dedo. Nós precisamos entender que nós temos um chamado. E esse chamado não é somente do pastor, é o chamado de toda a igreja. É o chamado de todos os campos, as quais tem sido aí o local que o Senhor tem colocado, semeado a sua semente. Que campo tem sido você? Campo pedregoso, campo fértil, campo da beira do caminho? O campo da beira do caminho é campo duro, porque conforme vai pisando, vai endurecendo a terra. Aquele campo de pedregais, onde a semente não encontra ali o solo, campo onde tem espinhos que sufocam a semente, qual campo temos sido nós diante do Senhor? Porque nós temos produzido resultados. Qual resultado nós temos produzido diante do nosso Deus? Pense nisso e sirva melhor o Senhor. Pense nisso e se coloque diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, é uma mensagem a qual o Senhor trouxe, aleluia, acendeu ao povo daquela época, Pai.
E o Senhor colocara, Senhor Deus, através de parábolas, Senhor Deus, porque sabia que aquele povo, ó Pai, estava ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, mas estava com o coração duro. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com, aleluia, aí, a enxada, fofando a terra do nosso coração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, ó Pai, seja, Senhor Deus, a fertilização, Senhor Deus, do nosso campo, Senhor Deus, para recebermos, ó Pai, a boa semente. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos produzir, Pai, a 100, 60 e 30 vezes mais. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ficar sem produzir, Pai, mas nos ajuda, Pai, nos fortaleça. Resplandece, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha fazer toda a diferença, Senhor, na minha vida e na Tua vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor nessa manhã. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, os amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, conosco, ó Pai, todos os dias pelas manhãs, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, abençoa as Tuas filhas, ó Pai, que para a honra e glória do Teu nome, Pai, sejam, Senhor Deus, visitados pelo Senhor, ó Pai. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória sobre cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser, quando nós estaremos juntos, aqui mesmo, na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, no culto da família. Hoje, a missionária Vera vai estar aí como preletora, trazendo uma mensagem de avivamento para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia. Até mais tarde, se Deus quiser. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as bênçãos de Deus estejam sobre ti. Que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja derramando a sua graça, da sua unção, aleluia, do seu sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Até mais tarde, então. Que Deus esteja aí nos abençoando.